Você já se perguntou qual é o verdadeiro segredo das pessoas que prosperam e vivem com paz interior, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar? Existe um texto milenar, escrito há aproximadamente 3.000 anos, que revela este segredo de uma forma tão profunda que mudou civilizações inteiras. Hoje vamos descobrir juntos, palavra por palavra, camada por camada, o que o Salmo 1 tem a nos ensinar. E prepare seu coração, porque o que você vai descobrir tem o poder de transformar completamente o rumo da sua vida. Antes de mergulharmos nas águas profundas deste salmo, preciso que você entenda algo fascinante sobre o contexto histórico. Estamos por volta do ano 1000 a.C., em uma época onde a tradição oral era a principal forma de transmitir conhecimento. Arqueólogos descobriram que naquela sociedade, cada palavra era escolhida com extremo cuidado porque seria repetida de geração em geração. O Salmo 1 não foi colocado no início da coletânea de 150 salmos por acaso. Especialistas em literatura hebraica explicam que este salmo funciona como um portal, uma chave mestra que abre a compreensão de todo o livro. Era costume no Antigo Oriente Próximo começar grandes obras com um texto que estabelecesse o fundamento de tudo que viria depois. A tradição atribui este salmo ao rei Davi, um homem que conheceu tanto o palácio quanto o deserto, tanto a vitória quanto a derrota, tanto o louvor quanto o lamento. Imagine a cena. Estamos em Jerusalém Antiga, uma cidade que hoje os arqueólogos confirmam ter sido um importante centro político e religioso, situada a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar, estrategicamente posicionada entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Para aquela época, era uma metrópole impressionante, com sistemas de água avançados e muralhas que ainda hoje impressionam engenheiros. Agora, ouça com atenção o texto completo do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Agora vamos desvendar os segredos escondidos neste texto sagrado. A primeira palavra já carrega uma revelação extraordinária: bem-aventurado. No hebraico original, a palavra é ashrei, que vem de uma raiz que significa literalmente caminhar no caminho certo, avançar na direção correta. Linguistas hebraicos explicam que este termo não descreve uma felicidade momentânea baseada em circunstâncias externas, mas uma alegria profunda e duradoura que nasce de escolhas corretas alinhadas com o propósito divino. Para o povo da época, que vivia em uma sociedade onde as escolhas podiam significar literalmente vida ou morte, esta palavra carregava um peso imenso. Antropólogos culturais revelam que a cultura hebraica antiga era extremamente comunitária, e ser ashrei significava não apenas prosperidade pessoal, mas contribuir para o bem-estar de toda a comunidade. Observe agora a progressão que o texto apresenta. Não anda, não se detém, não se assenta. Estudiosos da poesia hebraica chamam isso de paralelismo progressivo, uma técnica literária sofisticada onde cada frase intensifica a anterior. A palavra hebraica para andar é halak, que implica um estilo de vida, uma jornada contínua. Quando o texto diz que o bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios, está falando sobre recusar-se a adotar uma cosmovisão, um sistema de valores que exclui Deus. Para entendermos isso profundamente, precisamos saber que naquela época, conselho não era apenas uma opinião casual.
Historiadores explicam que conselhos eram decisões deliberadas tomadas em assembleias, afetando toda a comunidade. Os ímpios, tradução do hebraico rechaim, eram aqueles que conscientemente escolhiam viver sem considerar os princípios divinos. A segunda fase da progressão fala sobre não se deter no caminho dos pecadores. A palavra hebraica para deter é amad, que significa parar, permanecer, estabelecer-se. Aqui está uma verdade poderosa. Não basta apenas não seguir maus conselhos, é preciso não criar raízes em ambientes onde o pecado é normalizado. Arqueólogos descobriram que os caminhos nas antigas cidades do Oriente Próximo eram os locais de comércio, encontros sociais e decisões importantes. Permanecer no caminho dos pecadores significava fazer negócios, estabelecer relacionamentos e construir sua vida ao lado daqueles que rejeitavam os caminhos de Deus. A palavra pecadores vem do hebraico chataim, que originalmente descrevia alguém que erra o alvo, que vive sem direção clara. E então, chegamos à terceira fase, a mais intensa. Não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra hebraica para assentar é yashab, que implica habitar, fazer morada permanente. Especialistas em cultura antiga explicam que sentar-se era símbolo de autoridade e pertencimento. Quando anciãos se sentavam nos portões das cidades, estavam exercendo julgamento e liderança. Os escarnecedores, tradução de letzim em hebraico, eram aqueles que zombavam dos valores sagrados, que ridicularizavam a fé e corrompiam outros com seu cinismo. Para aquela sociedade, onde o respeito pelos anciãos e pela tradição era fundamental, ser um escarnecedor era uma das piores caracterizações possíveis. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela psicologia moderna. O Salmo não apenas nos diz o que evitar, mas apresenta a alternativa transformadora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A palavra hebraica para prazer é shefetz, que significa deleite intenso, desejo profundo, algo que traz alegria genuína. Não é obrigação, não é fardo, é paixão. A lei do Senhor, Torá em hebraico, não era apenas um código legal. Antropólogos culturais revelam que a Torá representava toda a instrução divina, toda a sabedoria de Deus para uma vida plena. Para o povo judeu antigo, que via a Torá como presente precioso de Deus, meditar nela era como um amante contemplando a carta da pessoa amada. E na sua lei medita de dia e de noite. A palavra hebraica para meditar é haga, e aqui está algo fascinante que linguistas descobriram. Este termo, originalmente, descrevia o som baixo que leões fazem ao rosnar sobre sua presa, ou o murmúrio contínuo que as pombas fazem. Significava repetir em voz baixa, ruminar como um animal que mastiga repetidamente seu alimento para extrair todo o nutriente. Para aqueles que viviam há 3.000 anos, quando não havia livros impressos e a memorização era essencial, meditar significava repetir as Escrituras continuamente, permitindo que penetrassem profundamente no coração e na mente. De dia e de noite, não era exagero poético, mas prática literal em uma cultura onde a palavra de Deus permeava cada aspecto da vida cotidiana. E aqui está a promessa que atravessa milênios. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Arqueólogos que estudam a geografia do antigo Israel explicam que a região tinha apenas 2 estações bem definidas, a estação chuvosa e a estação seca. Árvores que dependiam apenas da chuva frequentemente morriam durante os longos meses secos. Mas árvores plantadas junto a ribeiros, junto a córregos permanentes, tinham acesso contínuo à água. Botânicos confirmam que essas árvores desenvolviam raízes profundas, sistemas radiculares que alcançavam metros abaixo da superfície. A palavra hebraica para plantada é shatul, que implica ser transplantada intencionalmente, não crescer por acaso.
Deus está dizendo que quando você escolhe meditar em sua palavra, Ele pessoalmente te transplanta para um lugar de provisão constante, a qual dá o seu fruto na estação própria. Para uma sociedade agrícola como a do antigo Israel, esta promessa era revolucionária, porque todos sabiam que árvores saudáveis não produzem o tempo todo, mas produzem consistentemente quando chega a estação certa. Agrônomos modernos explicam que árvores forçadas a produzir fora de época rapidamente se exaurem e morrem, mas árvores que produzem na estação própria podem viver centenas de anos, gerando frutos que alimentam gerações, e cuja folhagem não cai. Em uma região onde a seca era ameaça constante, folhagem verde era sinal de vida abundante. As folhas não apenas indicavam saúde da árvore, mas forneciam sombra preciosa para viajantes exaustos. E tudo quanto fizer, prosperará. A palavra hebraica para prosperar é tzalak, que significa avançar, ter sucesso, alcançar o propósito pretendido. Historiadores econômicos que estudam sociedades antigas explicam que prosperidade naquele contexto não era apenas acumulação de riquezas, mas uma vida completa. Família saudável, colheitas abundantes, relacionamentos sólidos, paz na comunidade, favor divino. Era prosperidade integral, não fragmentada como frequentemente entendemos hoje. Mas aqui vem o contraste dramático que o Salmo apresenta. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A palavra hebraica para moinha é motz, que descreve a casca inútil do grão que é separada durante o processo de debulha. Arqueólogos descobriram eiras antigas, áreas circulares de pedra onde os grãos eram debulhados. O processo era simples, mas eficaz. Os grãos eram jogados ao ar, e o vento levava a casca leve enquanto os grãos pesados caíam de volta. A moinha não tinha valor, não tinha peso, não tinha substância. Era descartada, esquecida, varrida pelo primeiro vento que passasse. Para uma cultura que dependia da agricultura para sobreviver, esta imagem comunicava algo devastador. Uma vida sem raízes em Deus é uma vida sem propósito, sem peso, sem permanência. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A palavra hebraica para subsistir é kum, que significa levantar-se, permanecer de pé, resistir. Antropólogos que estudam sistemas legais antigos explicam que no juízo, as pessoas literalmente se levantavam para apresentar seu caso. Não subsistir no juízo significava não ter defesa, não ter fundamento, não ter como justificar a própria vida. A congregação dos justos, Kahal Tzadikim, em hebraico, era a Assembleia Sagrada, a comunidade daqueles que viviam em aliança com Deus. Ser excluído dela era perder identidade, pertencimento, destino. E então, o Salmo conclui com uma declaração que é simultaneamente confortadora e solene. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. A palavra hebraica para conhece é yada, que implica conhecimento íntimo, pessoal, relacional. É a mesma palavra usada para descrever a intimidade entre marido e esposa. Deus não apenas sabe sobre o caminho dos justos de forma distante e acadêmica. Ele conhece intimamente, acompanha pessoalmente, guia individualmente. Teólogos explicam que este conhecimento divino é proteção, provisão e presença constante. O caminho dos justos não é isento de desafios, mas é acompanhado pelo próprio Deus. Mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra hebraica para perecer é abad, que significa ser destruído, perder-se completamente, desaparecer sem deixar rastro. Não é apenas morte física, mas perda total de significado, propósito e legado. Historiadores que estudam civilizações antigas confirmam que impérios inteiros construídos sobre injustiça e opressão eventualmente colapsaram, deixando apenas ruínas que testemunham sobre a fragilidade de tudo que é edificado sem fundamento divino.
Agora imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta milenar que permanece relevante hoje. Você está em uma encruzilhada diária. Cada conselho que você aceita, cada lugar onde você escolhe permanecer, cada grupo onde você se assenta está moldando seu destino. Psicólogos modernos confirmam o que o Salmo 1 declarou há 3.000 anos. Somos profundamente influenciados pelos ambientes e relacionamentos que escolhemos. Neurologistas explicam que nosso cérebro é literalmente reprogramado pelas informações que consumimos repetidamente. A verdade espiritual, combinada com descobertas científicas, confirma que meditar na palavra de Deus não é apenas prática religiosa, mas tecnologia espiritual que reconstrói nossa mente, transforma nossos padrões de pensamento e redireciona nossa vida. Quando você escolhe começar e terminar seu dia com as Escrituras, quando você permite que a sabedoria divina penetre seus pensamentos antes de tomar decisões importantes, você está literalmente se transplantando para junto de águas vivas. E aqui está o que mais impressiona. A prosperidade prometida não é condicional a circunstâncias externas. Você pode estar atravessando a estação mais seca da sua vida, mas se suas raízes estão nas águas do Espírito, você continuará verde, continuará produzindo, continuará sendo fonte de vida para outros. Esta não é motivação superficial ou pensamento positivo vazio. É princípio espiritual confirmado por milênios de testemunhos de pessoas que escolheram este caminho e descobriram que Deus é absolutamente fiel. Então, como você coloca isso em prática hoje, neste exato momento? Comece fazendo escolhas intencionais sobre as influências que você permite em sua vida. Avalie os conselhos que você tem seguido. Eles estão alinhados com os princípios eternos de Deus ou com a sabedoria passageira deste mundo? Observe os caminhos onde você tem permanecido. Esses ambientes estão nutrindo sua fé ou erodindo seus valores? Examine as rodas onde você tem se assentado. Esses grupos estão te aproximando de Deus ou te afastando dele? E então faça a escolha transformadora. Estabeleça o hábito sagrado de meditar na palavra, não como obrigação religiosa, mas como deleite genuíno. Comece com este próprio salmo. Pela manhã, antes que o mundo bombardeie você com suas demandas e distrações, leia o Salmo 1 lentamente. Deixe cada palavra penetrar. À noite, antes de dormir, releia e reflita. Como você viveu estes princípios hoje? Onde você precisa de mais graça amanhã? Especialistas em formação de hábitos explicam que práticas diárias consistentes, por menores que sejam, geram transformação exponencial ao longo do tempo. É como a árvore que não cresce visivelmente de um dia para outro, mas em 5 anos está majestosa, fornecendo sombra e frutos abundantes. Sua transformação espiritual segue o mesmo princípio. Pequenas escolhas diárias de meditar na palavra, pequenas decisões de afastar-se de influências negativas, pequenos passos de aproximação da congregação dos justos vão, ao longo dos meses e anos, produzir uma vida radicalmente diferente. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que existe um caminho de prosperidade verdadeira, de paz inabalável, de alegria profunda. Inscreva-se para continuar descobrindo os segredos de cada salmo, pois esta é apenas a porta de entrada para 150 tesouros de sabedoria divina. Lembre-se, você não está à mercê das circunstâncias. Você não é moinha ao vento. Quando você escolhe plantar suas raízes nas águas vivas da palavra de Deus, quando você medita dia e noite em seus princípios, quando você recusa os conselhos que te afastam do propósito divino, algo sobrenatural acontece. O próprio Senhor conhece seu caminho. Ele te vê, te acompanha, te guia, e tudo quanto você fizer, absolutamente tudo, prosperará na estação própria.
Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a prosperidade integral que vem de caminhar nos caminhos do Altíssimo transborde em cada área da sua vida. Que você seja como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, sempre verde, sempre frutífera, sempre abençoando todos ao seu redor. Em nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém.